Exclusivo, Corinthians tem propostas e negocia a troca dos name rights da Neoquímica Arena. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história. Trago o resultado de uma pesquisa encomendada pelo Grupo da Situação no Corinthians sobre a votação do impeachment de Augusto Melo no próximo sábado. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre religião no futebol, uma pesquisa encomendada recentemente pelo jornal Globo para apontar as maiores torcidas do país, apresentou dados e números que a gente já conhecia, como o Flamengo com a maior torcida, o Corinthians em segundo e por aí vai. Mas existem alguns tópicos dessa pesquisa bem interessantes, como por exemplo, a participação da religião dentro das torcidas. Você sabia que, de acordo com essa pesquisa do Jornal Globo, o Palmeiras é dono da maior torcida entre católicos? É que 56% dos palmeirenses que se declararam torcedores alviverdes se mostraram católicos, contra 52% do Vasco e 49% do Flamengo. Entre os evangélicos, Corinthians e São Paulo lideram. 34% daqueles que se declararam corintianos ou são paulinos são evangélicos, seguidos de perto pelo Flamengo com 33%. E você? Torce para que time, tem qual religião? Já usa o espaço para comentário e registra o seu nome, a sua opinião, seu time do coração e também a sua religião. Hora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos name rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos name rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas, existe sim chance de trocarmos os name rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva por Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento diante disso, precisando colocar dinheiro. O Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades, 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena.
confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Só para completar, registrar os resultados dos 2 primeiros jogos disputados na Série A do Brasileiro nesse domingo. Na Neoquímica Arena, poupando vários dos titulares, o Corinthians só empatou com o Fortaleza. No primeiro tempo, o Breno Lopes abriu o placar. No finalzinho da partida, houve o gol de empate marcado pelo Carrijo. Nicola, a multa do Corinthians com a Hiperfarma vai cair para 70 milhões. Seria bom ir atrás de outro nome para a Arena do Corinthians? Matheus, a pergunta é tão boa que eu vou repassar para o próprio presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, tá? Por falar no Osmar, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas eu publiquei agora há pouco, no vídeo da tarde de hoje, que o Corinthians tem em mãos uma pesquisa sobre o que vai acontecer na votação entre os sócios no próximo sábado em relação ao impeachment do Augusto Melo. E essa pesquisa aponta que só 25% dos sócios pretendem votar para a continuidade do Augusto Melo, tá? Osmar Stabile, eu estou mandando aqui. Presidente, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de você trocar os naming rights da Neoquímica? Mandei aqui, tá? Tem novidades do Timão, abraços, campeão de tudo de bom. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa pesquisa. A semana no Corinthians é super importante. No próximo sábado a gente vai saber se o Augusto Melo será empichado de vez, né? Então, para retomar a história, coisa de 2 meses atrás, rolou uma votação no Conselho Deliberativo e por ampla maioria, o Augusto sofreu impeachment no primeiro turno, que seria o Conselho Deliberativo. A partir daí, naquele momento, ele já foi afastado das funções dele. E durante esses 2 meses, o Corinthians foi presidido pelo Osmar Stabile de forma interina. No próximo sábado, 9 de agosto, os sócios vão ser convidados a votar se são a favor ou contra o impeachment, tá? E o grupo da situação encomendou uma pesquisa entre sócios e apontou-se essa pesquisa que 25% das pessoas pretendem manter o Augusto. Outras 75% são absolutamente contrárias e vão votar pelo impeachment, tá? Se esse número for confirmado, o Augusto fica fora e a partir daí há a necessidade da convocação de uma nova eleição para presidente. Nicola, mas e se o Augusto ficar? Se o Augusto ficar, a tendência é que a gente veja o Corinthians insustentável. Existem outros 5 processos de impeachment contra o Augusto por vários motivos. E a partir daí, o pessoal da situação, imagino que vai começar a votar esses outros impeachments para tornar insustentável a permanência do Augusto Melo como presidente. Eu não sou conselheiro, não sou corintiano e nem sócio, mas eu acho que não tem a mínima lógica você devolver a presidência do Corinthians a alguém que a polícia, o Ministério Público e a Justiça entendem que cometeu crimes de lavagem de dinheiro, de furto qualificado e associação criminosa, tá? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas. O Corinthians aqui deu mole, né, cara, nesse domingão aí, deixou o Fortaleza fazer o gol ali, a gente no finalzinho conseguiu empatar com o Carrijo, mas deixou de pontuar ali em casa, não pode deixar de pontuar, não. Pontuou 1 ponto, né? Na verdade, esses 1 ponto é o mínimo que tem que conseguir do lado de fora. Não pode conseguir menos do que 1 ponto. E dentro de casa é 3 pontos, no máximo 3 pontos. Não pode ter essa. Rapaziada, um grande abraço pra você. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar seu like. Se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Até o próximo vídeo. Fui.